E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Na aula de hoje a gente vai falar sobre função inversa, resolver algumas questões. A aula da explicação desse tema, dessas questões, foi a aula passada e eu vou deixar aqui no card e na descrição dos vídeos as últimas aulas que falaram a explicação de função inversa e as duas aulas de função compostas, que afinal a gente vai usar uma mistura das duas hoje nas questões. Desde já eu quero pedir a vocês que se inscrevam aí no canal, deixem seu like, comentários também, com sugestões, críticas, dicas, compartilhe com o máximo de pessoas possíveis esse vídeo para ajudar o pessoal que vai se preparar para Enem esse ano. E vamos para as questões. Questão 1, pessoal, diz o seguinte, dada a função f de x igual a 3x menos b, determine b de modo que a inversa, ou f na menos 1, no ponto 3, seja igual a 2. Está pedindo simplesmente para a gente inverter, fazer a inversa dessa, e depois aplicar isso aqui, para descobrir o valor desse b aqui. Então, primeiro, relembrando a aula passada, a aula lá de função inversa da explicação, lembrar que quando a gente fala f de x numa função, é a mesma coisa que a gente dizer y. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? No lugar desse f de x, como é que a gente vai escrever? Y é igual a 3x menos b. Lembra também que o formato de uma função, não é? Não pode esquecer desse formato. E aí, na explicação da última aula foi bem claro. O que é que a gente tem que fazer? Primeiro passo. O y e o x vão sofrer transformações. Então, primeiro, o y vai se transformar em x e o x vai se transformar em y. Pronto, fizemos as transformações. Agora, a gente lembra disso aqui, para a gente lembrar que y e x têm os seus respectivos lugares na função. Esse 3y vai ter que ir para lá, esse x vai ter que vir para cá. Troca de lado, troca de sinal, menos x, né? E repete o b. Nesse caso aí, é legal a gente usar esse método aqui, Por quê? Quando a gente faz isso aí, a gente deixa todo mundo positivo. 3y, x mais b. Né? Fazendo o jogo de sinal, fica todo mundo positivo. Depois que a gente fez isso, o que a gente vai fazer agora? Isolar o y. Y é igual a x mais b sobre o 3 que estava multiplicando, passa para cá dividindo. Foi o que a gente acabou de descobrir. A gente está descobrindo aqui a inversa. Então, esse y aqui, na verdade, a gente vai escrever assim, f na menos 1 de x foi igual a x mais b sobre 3. Entendeu? Esse é o resultado da nossa conta na inversa. E agora, o que é que a gente vai fazer? Primeiro vamos dar uma organizada, né? Deixa eu separar isso aqui, deixar bonitinho. Pronto. Uma organizada. E agora a gente vai resolver isso aqui. Veja só. A questão está dizendo que a inversa dessa função aqui no ponto 3 vai dar 2. Está vendo que eu repeti a mesma coisa aqui, não foi? Seguindo isso aqui, eu só vou colocar as coisas nos seus devidos lugares. Quem é a minha f de menos 1? A inversa disso aqui. A inversa disso aqui é x mais b sobre 3. Pronto. X mais b sobre 3. Tudo isso igual a 2. Perceberam o que foi que eu fiz? Aqui estava dizendo que era a inversa, né? A inversa dessa função aqui, a gente já resolveu. X mais b sobre 3. Tudo isso igual a 2 porque está dizendo aqui na informação. Aí você pode perguntar assim, mas e esse 3 aqui? Esse 3 aqui está entrando para indicar o seguinte, a função ela deu um ponto no x e, consequentemente, vai ter um ponto no y. Só que ela não mandou você procurar nem o x nem o y, ela já deu. Ela deu o x e deu o y, que é o resultado da função. O que foi que aconteceu? Se ele já deu y e deu x, você agora só vai substituir e achar o valor dele. Tranquilo, né? Então vai ficar assim, esse 3 aqui no lugar do x. Então vai ficar 3 mais b sobre 3 igual a 2. Não caia na tentação de fazer cortar esse com esse. Não caia nessa tentação. Não é assim.
Então, depois disso, vocês vão fazer só, transforma isso aqui numa igualdade de razões, multiplicação cruzada, né? 3 mais b vezes 1 dá 3 mais b, 3 vezes 2, 6, isso aqui vai ser b igual a 6, o 3 passa para cá com menos, logo meu b vai ser 3. E aí está encerrada a nossa questão. Agora nós vamos passar para a próxima questão. Olha só o que diz aqui na questão 2. Dadas as funções f e g definidas por f de x igual a x mais 2 e g de x 2x menos 1, considere a função h de modo que h igual a g de f de x. Determine a inversa de h em x. Olha que coisa interessante, né? Ela deu duas funções, depois deu os valores das funções, e aqui ela cria uma terceira função, onde ela diz que essa terceira função é resultado da composição das duas que ela deu. Depois que você fizer isso, aí você vai achar a inversa. Então, assim, é difícil a questão? Não. Se você assistiu às aulas de função composta e a explicação de função inversa, você não vai ter dificuldade. Vai estar no card aí aparecendo. Ou na descrição. Vá lá, assista e depois volta. Mas se não, se você já tem uma facilidade, vamos para a questão. Primeira coisa que você vai ter que fazer, a composição. Você precisa disso aqui, ó, do g de f de x. Quem é g de f de x? É o h. Tá certo? Então, para achar esse h, a gente precisa fazer a composição das funções. Então, é isso que a gente vai fazer agora. O que é composição de função? É você pegar uma função e colocar dentro da outra. Se você tem a função g com f de x no lugar do x, está dizendo que é para você pegar essa função f e colocar aqui dentro do g. Como assim? Quem é a função g? 2x menos 1, né? 2, só que aqui vai ser x agora? Vai ser esse x? Não, é composição. Está mandando pegar a função f, que é x mais 2, e colocar no lugar desse x aqui. É isso que a gente vai fazer. X mais 2 menos 1. Fizemos isso aí, já sabemos que temos que fazer a distributiva, né? Aplicar a distributiva. E aí a gente continua, ó. G de f de x é igual 2 vezes x, 2x. 2 vezes 2, 4. Menos 1. G de f de x vai ser igual a 2x mais, sinais diferentes subtrai dá o sinal do maior, maior é 4. 4 menos 1, 3. Pessoal, acabamos de fazer a composição. G de f de x é isso aqui, 2x mais 3. Só que a questão disse que G de f de x quem é? H. Então, beleza, a gente já tem o nosso H. H é igual a 2x mais 3. O que é que nós faremos agora? Agora, o que nos resta fazer é a inversa disso aqui. Aí fica moleza. O que é que a gente vai fazer? H igual a 2x mais 3. O que é que a gente faz primeiro? Transforma, né? Quem é H vira x, quem é x vira H. Pronto, transformamos. E aí o que é que a gente faz? Lembra? Depois que a gente transforma, cada um vai para o seu lugar. O H não estava lá, o lugar dele é aqui. É desse lado. Então esse 2H vem menos 2H. O x passa menos x mais 3. Multiplicaçãozinha por menos 1. E aí vai mudar tudo aqui, né? 2H igual a x menos 3. H é igual a x menos 3 sobre 2. E morreu a nossa questão. Tranquilo, né? Agora vamos passar para a questão número 3. Questão 3 agora, pessoal, para finalizar a nossa aula. Questão da UFPA, uma questão mais elaborada, mas com o que a gente já estudou na primeira aula e com as outras duas questões que a gente resolveu, vai estar tranquilo também. O custo C de produção de uma peça em função do número N de produtos é dado pela fórmula C de N é igual a 1 sobre 1 mais N ao quadrado. A função inversa dessa fórmula é... Como é que a gente vai fazer para encontrar, então, a inversa disso aqui? Aqui não é y nem é x, é C de N. Então, o nosso y aqui vai ser o C, ó, que representa o custo, né? E aí nós temos a função. Qual é a primeira coisa que a gente faz na hora de inverter funções? Primeiro transforma. Como assim? Quem é C vai se transformar em N. E quem é N vai se transformar em C.
Então aqui em vez de C nós vamos ter N, repete, e agora em vez de N nós temos C ao quadrado. Vocês viram que nas outras questões a gente estava fazendo o quê? Depois que transformava, trocava de lugar para o Y ir para o lugar dele, o X voltar para o dele, né? Ou seja, voltarem para os seus respectivos lugares. Aqui o nosso C que tem que voltar para lá, ele está no denominador de uma fração. Então a gente vai fazer essa ida dele para lá, na verdade já aplicando isso aqui, ó. A gente já vai fazer aplicando o que? A igualdade entre razões, proporção, né? Multiplicação cruzada. Então, isso aqui vezes N vai ficar assim, ó. N vezes 1 mais C ao quadrado, 1 vezes 1. E agora, o que é que nós vamos fazer? N vezes 1 mais C ao quadrado, tudo isso igual a 1. Aqui já sabemos que vamos ter que aplicar a distributiva. Pronto, aplicamos a distributiva. N vezes 1, N vezes C ao quadrado, NC ao quadrado, tudo isso igual a 1. Então, o que é que vai acontecer agora? Nós vamos passar esse N, vamos transferir ele para cá. O que é que vai acontecer? Se ele está positivo, ele vai passar para cá negativo. N, C ao quadrado é igual a 1 menos N. Aí você pode perguntar assim, mas por que você escolheu esse N aqui para passar? Porque vocês lembram o seguinte, a gente está procurando a inversa do C, né? Então, de qualquer forma, a incógnita que vai ter que ficar isolada é o C. Então, a gente já passa esse N lá para o canto dele. Passamos para o canto dele. Eu acho que, a partir desse momento aqui, vocês já visualizaram mais ou menos como é que vai ficar. Eu vou isolar o C ao quadrado, 1 menos N, e o N que está multiplicando o C passa para cá dividindo. Pessoal, esse C não pode ficar ao quadrado. E ele vai ter que trocar de lado essa potência, esse expoente vai ter que mudar de lado. Então, quando o quadrado sai daqui, ó, quando a potência sai daqui, ela vira raiz do outro lado. Então, finalizando a nossa questão, nós temos C é igual a raiz quadrada, essa potência aqui virou raiz, de 1 menos N sobre N. E aí, acabou a nossa questão. Se você estivesse nesse vestibular, você marcaria a alternativa C. Espero que vocês tenham tirado proveito dessa aula, pessoal. Se tiveram alguma dúvida, voltem à aula, assistem de novo. Na hora que forem resolver as questões, pausem, tentem resolver, certo? Mais uma vez, eu pedi a vocês que se inscrevam aí no canal, que deixem seu like, seu comentário, compartilhem nas suas redes sociais com as pessoas, principalmente nessa época de Enem. E em próxima aula, a gente se vê aí com um curso de matemática básica que vai ser iniciado nesse canal. Então, até a próxima.